Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema importante da semana, que é a independência do Brasil. Mas para começar a falar sobre o processo da independência, primeiro nós temos que lembrar por que o Brasil e os demais países da América se tornaram colônias dos países europeus. Bom, pessoal, no final do século XV e comecinho do século XVI, aconteceram as grandes navegações europeias, né, que eram viagens comerciais, viagens marítimas, com o objetivo, em primeiro lugar, de buscar metais preciosos. Em segundo lugar, de trazer a fé católica aqui para o mundo ocidental, né? Principalmente aqui nas colônias da América. Isso porque na Europa, tá, gente? A Igreja Católica ela cresceu muito ao longo do Império Romano e ela acaba se tornando uma instituição muito poderosa, poderosíssima no Império Romano. Tanto que em alguns determinados momentos, mesmo depois que termina o Império, muitas vezes o padre acaba tendo mais poder, né, na época do feudalismo, do que o senhor feudal. Né? O padre acaba tendo mais poder, ou poder muito similar com o poder do rei. Então vai existir uma confusão entre o poder político, econômico e o religioso, tá, gente? Então isso é um dos grandes problemas que a gente acaba tendo na Europa. Mas vai aparecer um padre alemão, não sei se vocês lembram, Martinho Lutero, que vai questionar esse abuso de poder da igreja. E ele acaba então sendo expulso por fazer um questionamento, na verdade ele levanta 90 e poucas teses de itens que ele enxerga como erros da igreja, tá? E aí ele acaba sendo expulso, tá, gente? Ele quase foi preso pela Inquisição, ele acaba sendo expulso. E ele e seus seguidores acabam criando então esse movimento protestante, né? Então eles argumentavam situações que eles achavam abusivas, né, em relação que os padres tinham com as pessoas, com a sociedade, o quanto eles invadiam a vida das pessoas, o quanto eles manipulavam, utilizavam a religião para manipular a sociedade. Bom, então com isso, com o movimento protestante ele cresce, gente, ele se alastra pela Europa, tá? Muitos países europeus acabam se tornando protestantes, mas Portugal é um dos poucos países que se mantém muito católico, tá? É um dos países mais católicos da Europa, inclusive. E o que acontece? Nesse período das grandes navegações, gente, o que vai acontecer? Depois, né, respondendo ao movimento protestante, à reforma protestante, a Igreja Católica vai criar a Contra-Reforma. Ou seja, vão criar a Companhia de Jesus, onde se formam padres jesuítas que tinham a função de catequizar os povos em outras regiões. E assim, com a viagem das grandes navegações, chegam ao Brasil também os padres jesuítas para catequizar os índios, tá? E trazer, então, também a fé católica. Então, à medida que eles foram aculturando os nossos povos nativos, os nossos índios, seja através da imposição da língua portuguesa, da imposição dos costumes, da imposição da religião, eles foram então colonizando, desbravando o nosso território. Posteriormente sequestraram pessoas da África, trouxeram para o Brasil e venderam como escravos, né? Jamais podemos esquecer, quando a gente fala do processo de colonização, a maldade, a crueldade que os povos europeus, né, como eles executaram esse processo colonial através, né, necessariamente eles não teriam muito sucesso se eles não utilizassem recursos cruéis que eles utilizaram, que foi a força, né? Primeiro, a força de armas que os outros demais povos não conheciam, né? Então, assim eles manipularam os índios, assim eles escravizaram os africanos, tá? Existem muitas conversas de pessoas que argumentam escravidão, justificando que existia escravidão na África, o que é um absurdo, né, gente? Poderia ter, sempre houveram tribos inimigas em qualquer lugar do mundo, né, gente? Sempre houve isso. Mas justifica-se um erro pelo outro. Eles usavam a religião para falar que os negros não tinham alma, e assim eles iam justificando a maldade e a crueldade deles de sequestrar pessoas e vender como escravos, né? E privá-las de tudo, gente, né? Da sua família, do seu território, da sua língua, dos seus costumes, da sua religião. Eles impunham tudo, né? Da sua liberdade, tá? E aí, então, todo o sistema de colonização só foi eficiente para os europeus porque eles dominaram, tá? Roubaram, né, as nossas riquezas, levavam para a Europa. Não só aqui, não só Portugal fez com o Brasil, como os demais países europeus fizeram aí na América, tanto os espanhóis quanto os ingleses, não podemos esquecer, tá, gente? Muitas pessoas justificam falando que a colonização da América do Norte foi perfeita, por isso que eles são muito desenvolvidos. Não é bem assim, tá? Os demais países da América tiveram menos escravidão africana, o que é muito bom, né? Muito positivo, porém, eles tiveram uma escravidão, né, enorme dos índios,
e uma exterminação de várias tribos indígenas que não é muito falado, né? Eu acho muito interessante isso. Até hoje os índios norte-americanos lutam pelo seu território, né? Lembrando que esse termo índio foi um termo dado por eles, pelos europeus, que acreditavam estar chegando nas Índias, né? Na viagem aí das grandes navegações, pelo menos é uma das teorias, uma das justificativas que eles usavam. Então, todo esse processo de colonização, né, como muitas vezes várias gerações foram aprendendo, né, e sempre enxergando aquilo como bonitinho, os europeus vieram trazer o progresso para a América. Bom, alguma coisa de positivo com certeza eles trouxeram, a formação da cidade, alguns costumes, né, alguns tipos de trabalho que não tinham aqui, mas não podemos esquecer que para eles conseguirem tudo isso, inclusive, gente, para que eles tivessem muita riqueza lá, né, tanto para eles fazerem a Revolução Industrial, que foi feita pela Inglaterra, grande parte, né, dos recursos que eles utilizaram foram recursos que vieram da América. Seja, né, então, os ingleses explorando diretamente lá na América do Norte, a região do Canadá e Estados Unidos, ou indiretamente através da colonização portuguesa. E muitos acordos que os portugueses tinham com os ingleses, grande parte da nossa riqueza, inclusive do nosso ouro brasileiro, tá? Chegou aonde? Na superpotência inglesa, né, que era a grande potência europeia, tá, gente? E não é por acaso, daí a gente entende por que o inglês é a língua mais falada, porque foi um dos países que mais dominaram o mundo através de ações cruéis, né, coloniais e cruéis, tá, gente? Brutais, invasão de território depois, quando termina, inclusive, as colonizações aqui na América, as colonizações, né, o neocolonialismo, o imperialismo que eles fazem na África de forma brutal, tá? Então, privando o povo de tudo, inclusive do convívio dos seus próprios entes queridos, do seu próprio, né, de transitar pelo seu próprio território, tá? Sendo que eles invadiram o espaço deles, tá? Então, práticas cruéis e brutais aconteceram constantemente. Mas então, pensando aqui na América, quando a gente pensa na independência, a luta não era só para a gente deixar de ter como nosso governante o mesmo rei de Portugal, né? Porque Dom João, que era o rei na época, no período, ele precisou ir embora para Portugal, ficou 13 anos no Brasil, né? E ele só veio para o Brasil, por quê? Porque Napoleão Bonaparte ameaçou invadir o país, né? Que comercializasse com a Inglaterra, né? E para eles prosperarem mais, eles queriam se livrar da Inglaterra. Então, como Napoleão ameaçou invadir, a família real foge para o Brasil. E é a primeira vez em mais de 300 anos que um rei, né, de Portugal, ou seja, né, a nossa metrópole, chegava aqui em contato com os povos, né, coloniais, que era, no caso, o Brasil. E aí sim, gente, eles começam então a enxergar o Brasil com um outro olhar, começam a entender desse povo, né, que eles tinham um certo desprezo, um grande desprezo, uma ironia e um deboche sobre os povos indígenas, que não foram mais explorados, exterminados no Brasil, porque teve sim a proteção dos padres jesuítas. Então essa foi a ajuda importante que eles deram, tanto protegendo os índios dos ataques, das mortes e da crueldade dos portugueses, e uma segunda ajuda importante que eles ajudaram então a formar as primeiras escolas do Brasil, tá? Mas tirando essa parte, gente, a gente não pode deixar de entender que o processo de colonização foi um processo brutal, né, de exploração e escravização dos índios, dos africanos, do nosso território, das nossas florestas, das nossas matas, tá, gente? E muitas regiões aqui do Brasil, problemas que a gente traz hoje em relação à seca, à pobreza, à miséria, à fome, tem relação ao brutal processo de colonização. Bom, para sintetizar, então, vamos chegar direto na parte da independência. No período da independência, gente, 30 anos antes, Tiradentes já tinha feito todo o seu movimento aí de protesto, né? Inspirado muito na Revolução Francesa, na ideia de liberdade, igualdade, fraternidade. É uma ideia que se espalhou pelo mundo. O mundo não aguentava mais essa soberania europeia. Todos queriam se tornar independentes, todos queriam ter direito de ter mais participação social, tá? E aí, ao longo desses 30 anos após a morte de Tiradentes, os processos de manifestações e grupos contra o governo continuaram agindo. Porém, então, quando a família real volta para a Europa, o rei Dom João percebe que o povo brasileiro estava muito agitado, que eles não iam aceitar isso, e ele acaba deixando então seu filho como representante, o príncipe regente, que era o Pedro de Alcântara.
tá? Pedro ficou de 1821 a 1822, um ano e meio mais ou menos aí sob o comando do governo do Brasil, representando a coroa portuguesa, até que ele percebe que o povo brasileiro não estava mais aceitando, que ele acabaria sendo expulso, inclusive porque o governo de Portugal queria reduzir o Brasil mais ainda, diminuir mais ainda as situações políticas e econômicas, desfavorecer mais o governo do Brasil, e aí o povo começa a manifestar. E eles começam a ir muito em cima de Pedro para saber o que ele ia fazer pelo Brasil, já que ele era o nosso príncipe regente. E aí ele, dividido entre essas duas situações, ele acaba então... Ele percebia, né, que o Portugal estava perdendo o controle do governo do Brasil. Então, o que lhe restava fazer, né, que foi o que ele acabou fazendo, enfrentou a corte portuguesa e acabou, então, assinando, né, a independência do Brasil, muito esperado pela sua esposa e por José Bonifácio, lembrando que tem duas vertentes, né? Então a vertente que pensa, coloca ele como um herói, inclusive porque nesse período na literatura é o período do romantismo, então todas as falas, as pinturas, os quadros, os livros são escritos de forma muito romântica, tá, gente? Inclusive o nosso hino nacional é feito de forma muito romântica. Legal, criar um mito, um herói, mas não podemos esquecer que à medida que ele se torna o nosso herói nacional, né, entre aspas, nos dá a independência. Primeiro, o que muda na prática depois dessa independência? O que acontece com as mulheres, com os negros e com os índios e com os pobres? Continuam excluídos. Segundo, ao dar independência para o Brasil, quem se torna o nosso primeiro rei, o nosso primeiro imperador? O próprio Dom Pedro, né? Ele ganha o título de Dom Pedro, né? Ou seja, o filho do rei de Portugal, o herdeiro do trono português, também se tornou, então, o nosso primeiro imperador do Brasil, né? E nós temos esse marco, então, no dia 7 de setembro. Dizem que foi ao longo de uma viagem que ele fazia de São Paulo para o Rio. Muitas manifestações e que ele está próximo aí do Riacho do Ipiranga, quando ele recebe, então, a carta da sua esposa e de José Bonifácio, exigindo que ele tomasse alguma atitude, senão eles perderiam o controle do Brasil, e que ele, no meio do povo, então, ele acaba dando o tal famoso grito da independência, ou simplesmente conversando com a população: tudo bem, gente, se acalma, que realmente não tem mais jeito, né? Vamos lá, vamos fazer o que precisa ser feito, e aí vamos dar a independência do Brasil. E agora, gente, essa semana, 7 de setembro, quarta-feira, nós comemoramos, então, os 200 anos da tão sonhada independência. É lógico que isso foi um marco importante para a nossa história, mas eu gostaria de deixar uma reflexão. Será que somos independentes totalmente? Será que ainda nos baseamos muito e ficamos muito preocupados que os grupos considerados dominantes fazem, né? Será que nos enxergamos com muita inferioridade? Será que respeitamos o nosso povo, a nossa história? Será que já conseguimos resgatar a dívida com os africanos e com os índios? Será que já conseguimos reestruturar a nossa terra? Será que já temos condições econômicas adequadas depois de tanto roubo que foi feito com o nosso povo, com a nossa história? É isso, gente, essa é a minha reflexão, né? Uma ótima independência para todos nós, que possamos valorizar o nosso povo, o nosso Brasil, que hoje esse Brasil é um Brasil formado por índios, africanos e também europeus, tá? Não podemos esquecer, nós somos o fruto dessa história, que teve muita crueldade, mas como nós vamos agir agora? Como nós vamos permitir que os descendentes de africanos e de índios, as mulheres foram ganhando direito no lei, mas principalmente os descendentes de africanos e dos índios estejam inseridos na sociedade que lhes pertence, né? Que eles são a maioria, né? Se eles vieram com força para cá, eles se tornaram, né, elemento integrante necessário da nossa sociedade, né? Grande parte da população brasileira hoje é descendente de africano, de índio, tá? E também de europeu, mas ou seja, nós somos mistura desse povo. Como nós estamos respeitando essas pessoas? Elas estão inseridas adequadamente na sociedade? Então é isso, pessoal, é uma reflexão, que possamos ser independentes mesmo, inclusive para pensar, gente, para agir, né, pelo nosso papel social, que possamos ser independentes e lutar pelo nosso povo, pela nossa história. Muita luz a todos, namastê!